Ele tá me imitando. Não, galera, vocês estão exagerando, né? Não é pra tanto assim também, né? Eu duro que esse é bom, Não, mas calma, vocês estão pegando muito pesado. Não é possível que... Não, a Intel não ia... Calma, gente, calma, não. Aí vocês estão pegando muito pesado com a Intel. Eu tô achando que vocês não estão sendo justos. Porque a Intel lançou o seu processador mais poderoso com um novo lineup da 14ª geração. Que de 14ª tem só o nome mesmo. Na verdade, ela é um refresh, ou seja, ela é uma 13ª geração requentada. Que o i9 14900K, por exemplo, não é o processador mais poderoso do mundo para jogos. Será que ele não consegue pelo menos bater o 13900K? Será que ele... Mas nem tudo são notícias ruins. Vamos começar pelas coisas boas, né? A gente só fala coisa ruim por aqui. A coisa boa que a gente tem pra falar pra vocês é que se você tem um processador de 12ª geração da Intel, você pode instalar um processador de 14ª geração na sua placa-mãe. Isso porque ele continua sendo compatível com o socket LGA 1700 e com as placas-mãe da série 600 da Intel. Olha só que coisa boa, né? Vocês reclamam aí que a Intel não traz a longevidade da AMD. A Intel tá trazendo a longevidade da AMD. Agora você pode colocar processadores de 3 diferentes gerações na sua placa-mãe. E você ainda pode combinar com memórias DDR4, DDR5 aí. Maravilha, né? Não é? É. E assim, teve melhoria. Na verdade, a Intel conseguiu fazer uma mágica no 14900K que é até difícil da gente conseguir explicar. Na verdade, não é tão difícil. Eu tô fazendo um drama aqui, não precisa nem explicar pra vocês. Mas é difícil a gente entender como a Intel conseguiu essa grande... E o pior é que é uma melhoria numa parte em que todo mundo reclamava ali do 13900K. E agora eles conseguiram uma mágica com praticamente o mesmo processador, o mesmo processo, trazer essa importante atualização no processador. E é meio que disso que se trata a 14ª geração da Intel, uma atualização da 13ª. Se você tem um processador da 13ª geração equivalente, não existe nenhuma boa razão para você fazer um upgrade para a 14ª geração. O único processador que realmente teve alterações em relação à quantidade de cores e threads foi o i7 14700K, se comparado ao 13700K. Processador que... Deixa eu só confirmar aqui. Infelizmente a Intel não mandou. Por algum motivo a Intel tem esse costume de mandar processadores i5, i9, ou i7, i9, ou, enfim, eles nunca mandam todo o line-up, né, de lançamento. E nesse caso faz bastante diferença, porque justamente o 14700K é quem traz uma melhoria interessante, porque ele traz um ganho de cores e threads. E isso influencia diretamente na proposta de valor dos demais processadores do line-up. Mas como a gente não tem, a gente decidiu começar pelo i9 14900K. E o que ele traz de diferente da 13ª geração? Pouca coisa. Nós temos ali um ganho entre 100 e 200 MHz nos Performance Cores e nos Efficient Cores, e é isso. Ele continua com o mesmo processo de fabricação Intel 7, ele continua utilizando o socket LGA 1700, e ele continua talvez empenando um pouquinho, como os processadores de 12ª e 13ª geração, conforme mostrou o Debauer. Utilizando ferramentas de alta precisão, o Debauer conseguiu mostrar que continua exatamente igual ao 13900K, continua com um contato ruim se você não utilizar um contact frame ou coisas similares, mas ainda assim tem coisa boa sobre o 14900K. Ele melhorou a sua eficiência energética. O quanto foi isso? Bom, aí vocês vão precisar ver os testes. E para os testes eu selecionei aqui concorrentes bem interessantes. Eu coloquei o i9 13900K, o Ryzen 9 7950X e o Ryzen 7 7800X 3D. Então nós temos o processador da geração anterior, nós temos... Essa aqui é a caixa da 12ª geração. A gente não tem uma caixa da 13ª geração, assim como a gente não tem uma da 14ª. Usem a imaginação. Isso aqui agora é uma caixa da 13ª. E essa é uma da 14ª. E
E do lado da AMD eu escolhi o processador com mais cores e threads, o Ryzen 9 7950X, e o melhor processador para games no lineup da AMD, o Ryzen 7 7800X 3D. Eu acho que o 7950X 3D é meio redundante, uma vez que ele não tem exatamente a mesma performance multithread do 7950X e que a gente já tem o 7800X 3D, que é uma melhor opção só para jogos. Então, meio que a gente pode mesclar os dois e no meio do caminho ficaria o 7950X 3D. E já que a 14ª geração é compatível com as placas-mãe da série 600, nós utilizamos a nossa bancada com a placa-mãe Z690 Aero. Então, não tinha por que a gente atualizar para a Z790, na verdade. Mesmo que você vá utilizar uma Z690 para a 14ª geração, eles são tão parecidos, mas são tão parecidos que tem placa-mãe que nem precisa atualizar BIOS. Mesmo assim, eu recomendo que você atualize a BIOS para ter uma compatibilidade, digamos, aprimorada com a 14ª geração, que foi o que nós fizemos aqui. As memórias são memórias Kingston Fury Renegade de 6.000 megatransfers por segundo, mesmo sabendo que a 14ª geração mantém o mesmo suporte à memória, então não teve nenhuma alteração, nós não temos um suporte com memórias de clocks mais alto, mas nós meio que padronizamos aqui o clock de memória, então 6.000 megatransfers para as duas plataformas. Para refrigerar, nós utilizamos o Aorus X360 Water Force, um water cooler de 360 mm para todos os testes e inclusive para a bancada AMD. A fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master e para o armazenamento nós utilizamos o NVMe M.2 Kingston Fury Renegade. Do lado da AMD só muda a placa-mãe, uma B650 Aorus Master, a gente nem precisa de uma X670 e mesmo no caso do 14900K você até consegue rodar uma B660, mas lembrando que são processadores de alta performance e para você utilizar os recursos de overclock é recomendado que você utilize placas-mãe com uma construção mais parrudinha. A placa de vídeo utilizada é uma RTX 4090 para Full HD e eu sei que você não vai rodar os jogos em Full HD com uma RTX 4090, a gente só utiliza isso para dar margem para o processador, para saber qual é a performance sem estar limitado pela placa de vídeo. Mesmo assim, em alguns casos vocês vão ver ali a limitação, por exemplo, pela engine do jogo, que não consegue entregar mais frames, ou não libera mais frames, ou é só isso aí mesmo. E no final vocês vão ver os testes de temperatura e também de consumo do sistema. Começando por testes de produtividade, a gente começou aqui com o teste do Blender. Aqui nós temos o i9 13900K liderando com 1 minuto para terminar ali a tarefa, seguido de perto pelo 7950X e pelo 14900K. Então, sim, mesmo em produtividade, o 14900K ficou atrás do 13900K. Sério? Quanto atrás? 2 segundos. Tá me tirando? Enquanto que o 7950X ficou 1 segundo. Então a gente tem um empate técnico, né, galera? A mesma performance, não importa qual CPU você escolha, pelo menos para essa tarefa você vai ter ali a mesma performance. O 7800X 3D teve uma performance um pouco pior. O 7800X 3D completou a tarefa no dobro do tempo, praticamente. Isso porque ele tem menos cores e threads e nem é focado em produtividade. Então, a própria falta de cores e threads já justifica essa diferença de performance. Ainda assim, ele terminou em 2 minutos. Mais um teste sintético aqui com o Cinebench R20 Single Thread. Nós temos 892 pontos no 14900K e 859 pontos no 13900K. Então, aqui o 14900K fica na frente. E é curioso que a gente pegou o Cinebench R20, mas se a gente pegar uma versão mais atual, tipo o R23, provavelmente o 14900K vai conseguir abrir um pouco mais. Isso vai depender também da carga e quanto tempo que vai ser executada a tarefa, porque, como nós dissemos, tem uma eficiência energética maior, inclusive tem ali também uma dissipação térmica melhor no 14900K, ou menor no caso, o que permite que você execute tarefas, né, por períodos um pouco mais prolongados com o boost em sua capacidade máxima. O 7950X fez 776 pontos e o 7800X 3D fez 706 pontos. Em multithread, o 14900K continua na frente, fazendo 15.348 pontos contra 15.063 o 7950X. Então, finalmente batendo aí o processador da AMD no multithread, coisa que o 13900K não consegue, já que ele faz 14.905 pontos, enquanto que o 7800X 3D faz 7.176 pontos. De novo, faz sentido, uma vez que ele tem a metade dos cores e threads de um 7950X. Aqui, novamente, utilizando um Cinebench R23, um teste mais demorado, é possível que o 14900K abra uma vantagem maior, principalmente no multithread, onde você vai exigir muito mais e dissipar muito mais calor. Partindo finalmente para os jogos, aqui em A Plague Tale Requiem, o 7800X 3D fica na frente, com 239 de média e 153 de mínima, seguido pelo 13900K, colado o 14900K. Aqui eu preciso explicar para vocês que o jogo praticamente não permite que haja mais FPS, tem uma limitação ali e todos os processadores acabam atingindo a mesma média, com exceção do 7950X, que faz uma média de 221. Aqui o 14900K, ele teve um empate técnico, né, com o 13900K, e o 13900K teve um empate técnico com o 7800X 3D. Então esse é um dos cenários onde a limitação, seja do jogo ou da GPU, mostra que nem sempre é só o CPU que faz a diferença no teu sistema.
sistema. Então qualquer um deles aqui vai entregar uma experiência perfeita, e mesmo com 7950X eu duvido que você vá perceber a diferença. Partindo agora para o Call of Duty Modern Warfare 2, nós temos o 7800X 3D fazendo média de 359 e mínima de 275, seguido pelo 7950X, que faz média de 336 e mínima de 238. O 14900K se sai melhor, na verdade sai bem melhor, de 229 para 243, então houve realmente uma melhoria, e isso depois de vários testes, tá? No Warzone é claro que esse FPS pode ser diferente, até porque vai depender do preset que você está utilizando, ou mesmo do modo que você está jogando, mas já dá para você ter uma ideia da diferença percentual de performance desses processadores, e nesse caso aqui os processadores da AMD se saem melhor. Os processadores da Intel conseguem entregar basicamente a mesma média do 70, a mínima oscila, mas aqui foi bem boa. Partindo para Control, novamente a mesma 135, com o 13900K e o 14900K fazendo exatamente a mesma média e as mesmas mínimas. Cyberpunk 2077, o 7800X 3D novamente na frente, com média de 239 e mínima de 173, seguido pelo 14900K fazendo média de 214 e mínima de 159. Então ele conseguiu 4 FPS a mais na média, e nas mínimas teve um empate técnico ali de novo, ou seja, a mesma performance virtualmente nos dois processadores, e o 7950X faz média de 190 e mínima de 138. Lembrando que isso aqui é sem Ray Tracing, sem nada, justamente pra gente ver qual que acontece. Em Fortnite, o 14900K fez média de 401 e mínima de 283, que é basicamente a mesma performance do que faz média de 380 e mínima de 274, e o 7950X, média de 362 e mínima de 241, mínima de 201, 14900K e 13900K, adivinha? Empatados de novo. Margem de erro, mas você não vai perceber a diferença do 13900K pro 14900K, e logo atrás vem o 7950X. Aqui em Red Dead Redemption 2 a gente tem um cenário curioso, onde o 7800X 3D bate no limite da engine, e assim como acontecia no GTA, começa a oscilar demais, né? Então assim, ele já passou do limite, e a gente tem aqui 219 FPS de média, mas a mínima ficou horrível, 102, porque oscila demais. Então até na captura chega a dar problema. O 14900K bate 195 de média e 137 de mínima, a mesma média e mínima praticamente do 13900K, saindo um pouco ali da margem de erro, fazendo 191 contra 195, 4 FPS, que você não vai sentir a diferença também, mas as mínimas são bem mais estáveis, enquanto 81 contra 153. O 3900K fica atrás aqui, uma diferença, eu acho que a maior diferença que a gente viu até agora, com 199 de média e 149 de mínima. Então, pelo menos na média, deu uma diferença fora da margem de erro, ou bem mais distante da margem de erro. Acrescentando aqui o Starfield aos testes, aqui o 14900K fica na frente com 124 de média e 101 de mínima. Starfield, mas a diferença de um pro outro é praticamente imperceptível. Da AMD, o 7800X 3D faz média de 106 e mínima de 89. Em The Last of Us, o 14900K fica na frente de novo, com média de 169 e mínima de 108, o que dá 4 FPS acima do 13900K na média, enquanto que dá 6 FPS na mínima. Então, de novo, um pouco fora da margem de erro, pelo menos nas mínimas. 94 de mínima, enquanto que o 7950X é bom para 144 de média e 88 de mínima. E aqui na média total de jogos a gente consegue ver um 7800X 3D que continua, né? O 14900K não abre muito, o 13900K também não abre muito, e eles ficam ali com uma média praticamente idêntica, 230. Dentro da margem de erro, que dá para dizer que eles têm um empate técnico e basicamente a mesma performance nos jogos testados. Mas pelo menos nos dois aplicativos que nós testamos aqui profissionais, o 14900K parece ser mais equilibrado, já que ele consegue entregar uma performance igual ou melhor do que o 7950X e consegue entregar uma média em jogos pelo menos próxima do 7800X 3D e bem mais à frente do 7950X. Em relação ao 13900K, fica um pouco difícil justificar a performance em games, e é por isso que eu disse para vocês que não faz sentido fazer um upgrade da geração anterior, ainda mais se você tiver com 13900KS, que provavelmente vai ser a mesma performance. Mas ainda existe um bom motivo para você pegar o 14900K, pelo menos se você está pensando em pegar o 13900K, que é um ponto bem importante, onde a gente recebia muita reclamação do 13900K, que é a 3 graus contra um pico de 86 graus do 13900K, o que é uma diferença considerável, são 10 graus no mesmo teste, no mesmo cenário, utilizando o mesmo sistema de refrigeração. Então, uma evolução interessante, o que dá mais... Eu não aguento mais. 7800X 3D e 7950X continuam mais eficientes, pelo menos nesse quesito, eles dissipam menos calor, né, ficando ali na casa de 68 e 67 graus. Mesmo sendo muita coisa, 86 graus, o pico do 13900K ainda está longe dos 100 graus da temperatura máxima de operação. E em Cyberpunk 2077, o sistema utilizando o 14900K também consumiu menos. Esse aqui é o consumo total do sistema, tá? E o máximo que a gente viu aqui foi 515 watts, contra 620 máximo do sistema utilizando o 13900K. Os processadores da AMD são mais eficientes, principalmente o 7800X 3D, que bate ali 365 de pico, enquanto que o 7950X bate 420. Ah, Robson, mas isso aí é em jogo, né? Eu quero ver em aplicação profissional. Bom, em aplicação profissional, o 13900K bate 100 graus, enquanto que o 14900K fica ali nos 84 graus, ou seja, mesmo numa carga bem pesada, como no Blender, ele ficou em 84 graus, o que é menos
menos do que o 7950X. Que coisa absurda. Então, aquele argumento de que talvez ele seja mais equilibrado para você executar uma tarefa em aplicações profissionais, para render e para jogos, ela seja válida. O 7800X3D dissipa menos, mas ele também tem menos cores e menos threads, o que faz bastante sentido. E a gente consegue ver isso aqui no teste do Blender. O consumo máximo que a gente viu do sistema foi de 355 watts no 7950X, enquanto que o sistema com o 14900K bateu 415 watts. Então aí você precisa julgar se essa diferença de consumo vai ser tão relevante para você. Aqui no Brasil eu diria que não é relevante. O 3900K bateu ali 505 watts a mais. Então é uma diferença considerável em relação à eficiência, enquanto que o 7800X3D, o sistema com ele consumiu praticamente nada. Mas de novo ele tem metade dos cores e threads do 7950X. Ainda assim ele é bem eficiente. Então afinal de contas, para quem é o 14900K? Bom, o 14900K é para quem está querendo fazer um upgrade do seu 12900K, 12700K, de um processador da 12ª geração, ou mesmo quem está na 13ª geração e quer fazer um upgrade para o processador mais poderoso que ele pode colocar nessa plataforma, que já vai se despedindo. Também é a última rodada de processadores que vão ser disponibilizados para o LGA 1700. A próxima geração, finalmente a gente deve ver um real avanço. Não é a primeira nem vai ser a última vez que a Intel vai fazer um refresh, assim como a AMD já fez refresh de processadores. A gente já viu isso anteriormente nas plataformas da Intel. Também não é de se surpreender que a gente praticamente não tenha tido nenhuma evolução. Não é tão horrível quanto foi na 11ª geração, por exemplo, onde a gente em vários casos retrocedeu aqui. No pior dos casos você tem a mesma performance do 13900K, mas você tem um ganho em eficiência energética, o que é bem importante, principalmente quando eles estavam tão distantes assim da AMD. O 14900K, pelo menos nesse sentido, ele diminui um pouco ali aquela distância quilométrica que existia em relação à eficiência e coloca o 14900K como uma opção realmente viável. Sim, você tem outras opções da AMD, mas ele parece equilibrar bem ali para quem vai querer processador para jogos e para produtividade. Mesmo trazendo uma quantidade de cores e threads idênticas à da geração anterior, ele traz um ganho em eficiência e é isso que se espera quando você usa a mesma litografia num processo Plus. É isso. Tinha necessidade de chamar 14900K? Definitivamente não tinha necessidade. Ele podia muito bem chamar, sei lá, 13990K. Pelo menos ele seria um pouco mais honesto em relação a quem ele é. Ele não é um processador de uma nova geração, ele não utiliza uma nova arquitetura e nem é tão importante assim a atualização a ponto de você mudar a geração. Mas é marketing. A gente já viu isso anteriormente e vai continuar vendo por muitos anos. Se você procura o melhor processador para jogos, esse cara ainda é o Ryzen 7 7800X3D, que além de trazer mais performance, ele ainda custa mais barato. Sim, ele custa bem menos do que um 14900K ou do que um 13900K e traz mais performance. O 7950X é quem começa a ficar meio perdido ali na festa, né? Tipo, pra que eu sirvo? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui no meio? Claro, ele custa menos hoje do que um 14900K, mas fica aquela dúvida, pra que eu sirvo? E ele tem uma boa resposta para isso. Ele serve para você montar uma plataforma que vai ter uma longevidade maior do que a plataforma da Intel. Então, se tem um bom argumento para os processadores Ryzen, é a plataforma que tem uma longevidade maior. Essa é a última geração suportada no socket LGA 1700. As placas Z790 chegam praticamente só para suportar ou para acompanhar o lançamento da 14ª geração e trazem praticamente nenhuma melhoria em relação à geração anterior. Ainda continua com suporte a PCI Express 5.0 e claro, os fabricantes devem colocar muito RGB, muitas telas de LED e tudo mais na placa-mãe, mas você consegue suportar tranquilamente com uma placa da série 600. Então, se você já tem uma placa da série 600 e ela for uma boa placa-mãe, você provavelmente não vai precisar fazer upgrade. E se aguentava o 13900K, com certeza vai aguentar o 14900K, que bateu recordes de overclock, que tem uma eficiência energética maior, que está no mesmo preço que estava o 13900K no lançamento e que deve botar o preço do 13900K para baixo. A pergunta é, você iria de 13900K ou de 14900K ou você escolheria os processadores da AMD? Deixa aí nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho e deixa a sugestão de quais testes você quer ver o 14900K rodando por aqui, porque em breve a gente vai trazer comparativos diretos com o 12900K, por exemplo, será que é uma boa opção com 12700K? E também fica ligado para os testes com o 14600K.